que você me conta parece que é cargo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, parcelamento de solo, e não a Secretaria do Verde, né? Então, a competência para dizer o que vem a ser área vedada de urbanização é da Secretaria de Planejamento e Urbanismo e não da Secretaria do Verde. Eu me disponho, sim, Carol, acho que São Paulo fez isso. São Paulo reuniu o CMDU, chamou o Ministério Público, chamou o Judiciário e foi discutir a interpretação das normas que estavam sendo editadas na municipalidade. Eu acho que vem ao caso, já que é uma norma que visa, como você bem falou, muitos empreendimentos, e a gente sabe que o dinheiro do município é pela Secretaria de Planejamento Urbano, é lá que nasce a cidade. Eu acho que seria o caso, sim, da OAB convidar o Ministério Público, convidar o Judiciário e questioná-lo, tá certo? Olha, a interpretação que está sendo dada é essa. É fantástico. Até porque o processo de participação, a discussão junto à Câmara de Vereadores, as audiências públicas, é um processo moroso, né? Então, assim, a gente poderia estar aqui discutindo lei de desocupação de solo, que tem tantos parâmetros para a gente corrigir, né? A gente poderia estar aqui discutindo transferência de potencial construtivo, que é o CEPAC, para bem público, né? A gente só tem para lei patrimonial. Então, assim, tem muita revisão da legislação. Mas, assim, quando a Secretaria de Planejamento, que fez a lei, né, entendeu que a situação já estava equacionada, porque isso é 6766. Mas aí se levantou uma dúvida que gerou uma insegurança dos técnicos do Verde com relação à legislação e à aplicabilidade. Então, o prefeito, nesta reunião, muitos da ICMDU participaram, se decidiu em fazer essa alteração para deixar a lei mais clara e auto-aplicável. Mas fica aqui, eu acho que isso vale, né, essa construção, e você pode intermediar isso para a gente poder prosseguir. Tá bom? Tá bom. E um outro ponto, doutora Carolina e doutor Ronaldo, bem breve, um outro ponto que juridicamente tem me incomodado bastante é o waive nesse meio caminho, né? Nós temos o pré-cadastramento, o waive e o cadastramento. Me parece, só levantando o raciocínio para todos presentes do CMDU, tá? Não é crítica, não é nada, é apenas levantando um raciocínio. Me parece que o waive é um instituto jurídico determinado a mensurar impacto de atividades. Parcelamento de solo não é atividade. É ali onde nasce uma ocupação. Posterior à ocupação, quando do projeto de incorporação é que haverá a determinação de uso do solo. E é naquele momento que me parece razoável a aplicabilidade do waive. E como a gente tem outorga de alteração do uso, mais contrapartida de waive, em razão da troca da natureza jurídica de gleba para lote, eu acho que nós estamos punindo duas vezes o proprietário. O parcelador do solo, o loteador, ele não consegue mensurar o impacto porque não há atividade econômica. Há apenas a determinação de uma ocupação. Aqui vai ser comercial, aqui vai ser residencial. Agora, qual o KNAI, qual a tipologia, se vai ser um HCSE, se vai ser horizontal, isso é lá na incorporação, é num momento posterior. Então, me preocupa esse waive no cadastramento, né? Me parece que está cobrando duas vezes, tá? Eu queria, então, só levantar esse raciocínio, porque como houve essa menção do waive, eu acho que é prudente também comentar, para ver se há uma, né, Bom, então, em relação ao waive, né, eu acho que é importante esclarecer, doutor Eduardo, né, até porque isso foi construído, né, por vocês aqui no gabinete do Santoro, quando você era assessor dele, né, de que todos esses empreendimentos na zona de expansão ia ser feita uma análise deste impacto. Então, essa figura de criar o waive foi uma maneira com a qual vocês acharam para que esses empreendimentos que estão sendo viabilizados na área rural, a qual nós não tínhamos condições de verificar na época, uma análise mais aprimorada com relação à SANASA, abastecimento de água, transporte público, equipamento público de escolas, posto de saúde. Então, o waive é a figura
para se analisar este impacto com relação a esse adensamento que se quer na zona de expansão urbana. Então, assim, me assusta você vir agora e distorcer aquilo que vocês mesmos criaram. Então, a outorga é um instrumento do Estatuto da Cidade de uso rural por urbano. E para avaliar esse impacto, há necessidade de um estudo mais detalhado. Por isso que a gente criou o cadastramento simplesmente multidisciplinar, né, que é uma informação que, às vezes, o proprietário quer saber diretrizes ambientais, viárias, ele não vai pagar por esse cadastramento, né, até porque o proprietário da rural está deslumbrando uma parceria, né, particular, buscando investimento para viabilizar. Então, ele tem um cadastramento mais simples, só para ter as informações. Quando o empresário e o proprietário, não, nós vamos empreender, vai fechar a conta, tive essas diretrizes, então vamos fazer um estudo de impacto, vamos ver o que eu preciso levar de água e esgoto, vamos ver se precisa de equipamento, infraestrutura. Então, este EIV, ele tem sim esse caráter de avaliar, e este EIV, além de que vocês já definiram um sobrezoneamento. Então, na expansão urbana, a gente sabe se é zona residencial, se é zona mista, se é zona de atividade econômica. Então, em cima desse zoneamento, óbvio que a gente não vai entrar no tipo da tipologia ou da ocupação, mas a gente sabe que se aquela área está numa porção residencial, ela vai gerar demandas habitacionais para atender essa população. Agora, se tem uma área que está na zona de atividade econômica, no sobrezoneamento, é óbvio que é uma atividade mais voltada à logística, uma atividade mais voltada ao comércio. Então, o seu desenho urbano dentro dessa zona de expansão requer viários mais largos, quadras maiores. Então, nós temos a zona de expansão e nós temos um zoneamento. O que eu estou agora alinhando com a equipe do EIV é não entrar na métrica do loteamento que vai ter esse tempo. O que a equipe do EIV tem que analisar é o impacto na infraestrutura, que é por isso que o EIV existe. Mas ficar entrando no detalhamento, no desenho desse loteamento, né, não é o momento agora, como concordo. Então, mas isso não quer dizer que não vai pagar duas vezes. Então, esta alteração da não exigência do EIV e da mitigação foi algo que trouxe a segurança jurídica para que a Lei 207 parasse em pé. Então, Carol, eu acho que... Na época, realmente o secretário de Justiça, junto com a Procuradoria, meu parecer para esse EIV foi contrário, tá? O Santoro entreguei o parecer contrário à instituição desse EIV. Mas vamos lá. Bom, vamos passar a palavra para os outros. Eu vou passar a palavra agora para a Karina, né? Acho que a Karina é na sequência. E tem a palavra, Karina. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer, né, o esforço da Secretaria de Planejamento e Urbanismo em tentar equacionar essa questão da lei de expansão, que, na verdade, ela foi feita em 2018, né? A gente está em 2022 e você não tem, de fato, nenhuma gleba cadastrada definitiva. 2023, ainda estou em 2022, pior ainda. Ou seja, depois de quase 5 anos de lei, a gente ainda não tem nenhuma área no cadastramento. Então, só para ver como o processo realmente ele é lento, ninguém precisa ter receio de que de uma hora para outra tudo que é rural vai transformar em urbano, porque todo o processo é muito lento, né? Um loteamento às vezes leva 10 anos, imagina a expansão urbana. Né? Se a gente estiver vivo para ver, todo mundo pode ficar feliz de ver que realmente teve um esforço de etapas, né? Essas 30 áreas que a Carolina comentou, que já foram para o pré-cadastramento multidisciplinar, foram com certificado de pré-cadastramento multidisciplinar, todas essas áreas passaram pela Secretaria do Verde. E a Secretaria do Verde colocou quais eram as suas restrições ambientais. Então, na verdade, colocando apenas uma surpresa, né, que isso já foi colocado desde o ano passado, eu tenho colocado isso, do Verde agora no EIV vir apontar que teve essa dúvida na interpretação da lei, sendo que eles já tinham se colocado seu parecer nos outros processos já do multidisciplinar. Mas, de qualquer forma, como surgiu de novo essa dúvida, então, se por bem achou melhor fazer uma interpretação mais clara da lei, e que se for
por uma questão de tirar o vedado, colocar o restrito e isso deixar mais claro para todos que é só restringir os locais onde o anexo 10 restringe a ocupação e não inviabiliza o parcelamento do solo na área como um todo, eu vejo com bons olhos. Também lembrar do anexo 10, que realmente ele já tinha sido construído na época das audiências públicas, tinha sido apresentado no slide o mapa correto e na hora da publicação acabaram publicando o mapa errado. Então, realmente é só uma correção de coisas que foram feitas do passado, mas que estavam dentro de uma linha correta, né? Não é que foi feito de forma incorreta no passado, só na hora da publicação acabaram publicando o mapa errado, então foi uma pequena correção. Mas, quando se coloca o parágrafo 1º, 2º e 3º, agora nessa revisão, me preocupa quando coloca no parágrafo 1º que não serão permitidos o parcelamento do solo para fins urbanos e a implantação de empreendimentos em glebas em terrenos no quais as condições geológicas não aconselham edificação. Isso, num parcelamento do solo em área urbana, já se faz isso através de um laudo de suscetibilidade a processos erosivos. Então, na verdade, não teria necessidade de colocar esse primeiro parágrafo específico para as áreas de expansão urbana, que as próprias áreas urbanas já têm que fazer esse laudo, então não precisaria estar na lei, acho que é uma redundância. Por outro lado, também, no parágrafo 2º, a identificação das restrições será apurada no ato do pré-cadastramento multidisciplinar da gleba, mediante a apresentação de levantamento planimétrico cadastral. Isso já está no decreto do pré-cadastramento multidisciplinar, isso já acontece, então também eu acho que é uma redundância agora se colocar isso na lei, sendo que todos os outros processos que já passaram pelo pré-cadastramento multidisciplinar tiveram levantamento planimétrico, tiveram as restrições ambientais, inclusive apontadas pela Secretaria do Verde, e já passaram por esse processo. E, por fim, o parágrafo 3º, que esse, para mim, é o mais perigoso para a lei, porque ele coloca decreto específico para parâmetros ambientais, sendo que a gente já tem uma legislação federal para respeitar, uma legislação estadual para respeitar e uma legislação municipal também específica de restrições ambientais. Então, eu não entendo por que mais ainda uma restrição em cima dessas áreas. Então, eu acho que é um excesso e ainda mais por um decreto, sendo que um decreto pode ser feito dentro da secretaria e publicado a qualquer momento. Então, é como se a gente estivesse assinando um cheque em branco. Então, eu vejo muito temeroso esse 3º parágrafo, tá? Então, a minha sugestão é que esses parágrafos, eles não têm necessidade de existir nessa lei e que eu vejo, sim, com bons olhos a questão da adequação, da palavra, se isso vai tornar mais claro para todo mundo e a alteração do mapa. Tá? Essa é a minha contribuição. Obrigada. Perfeito. Eu vou seguindo, Carolina, se quiser interromper, me interrompa, tá bom? Não, eu queria agradecer as contribuições da Karina, realmente ela fica dúbia, então acho que a gente pode, isso é uma coisa que já está no processo de cadastramento, né, uma coisa já prevista, né, então assim, a gente tentou deixar os artigos que estavam na lei e tentar mexer o mínimo possível, mas eu acho que isso cabe uma nova redação, até uma discussão de um melhoramento ou de uma supressão, né, que no parágrafo não serão permitidos parcelamentos para fins urbanos e implantação em terrenos de condições geológicas, é o mesmo caso, né, você acaba não permitindo o parcelamento. Então, eu acho que o menos aqui é o mais, né, então, quanto a gente se atentar a alterações mínimas e de não criar uma dubiedade, eu acho que isso é salutar nessa discussão, né, então, acho que esse é o processo participativo, a gente ouvir, né, vocês têm advogados, conseguem escrever, conseguem interpretar junto com a gente da melhor forma que fique mais claro, tá? E com relação ao artigo 3º, foi uma exigência da questão da Secretaria do Verde, né, isso, eles vão conseguir trabalhar melhor esse detalhamento desse decreto, né, com uma metodologia a ser discutida ainda, né, que eles ficaram de apresentar. Perfeito. Tereza, a palavra é sua. Oi, boa noite. Eu estou com dúvida, Carol, no mapa, porque você não fez apresentação nenhuma também. O mapa antigo, ele tinha toda a área da APA demarcada de cor diferente. Esse agora que você está colocando, ele está todo na mesma cor.
Qual é a diferença de um para o outro? O que vai acontecer na APA? Então, na APA a gente não está mexendo. E por que mudou de cor? Não, nada. É que, na verdade, o primeiro mapa que é objeto da lei é que, Célia, eu consigo compartilhar a tela, vocês podem até me ajudar aí. Eu acho que eu não consigo, porque é na sala virtual. Mas, assim, se alguém, Karina, conseguir, o mapa que foi objeto da lei, ele está manchando toda a expansão urbana, com movimentos gravitacionais, de médio movimento, vedando parcelamento. E não foi esse mapa objeto das audiências públicas, houve um erro. Então, houve uma limpeza nas informações, né? E aí a gente incluiu... Beleza, é que eu não... Não, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Carol, aqui... ela consegue autorizar ou eu ou você para a gente espelhar o mapa. Mas tá dando para ver assim. Tá? Então, o que é cinza não é objeto de discussão, ok? Então, o que está só desenhado aqui, o que o verde está colocando? As áreas de APP, as matas de cerrado, os rios. As áreas vermelhinhas aqui são as áreas maiores, com 30% de declividade. Isso já é dentro do estudo de parcelamento do solo. Né, são essas áreas em branco, então. Essas áreas aqui nós não são objeto de análise. Tá? É porque nesse mapa novo também, ele não tem a delimitação da área do perímetro urbano, por isso que eu estou perguntando também. O mapa novo não tem, deveria ter. É que o perímetro... Tá, o perímetro urbano, ele é nessa franja toda, ele tá junto com a APA de Souza Joaquim Egídio, mais a APA do Campo Grande e a área do perímetro urbano. Né, então, mas ele não está delimitado, o perímetro urbano. Eu acho que a gente pode acender a linha do perímetro urbano. Ótimo. Ele está marcado, mas ele não tem a linha, entendeu? Sugestão. Então, eu acho que isso dá muita confusão. Perfeito, a gente vai alterar isso. Tá? E também acho complicado você mudar o mapa. Bom, vai ter a mudança da lei. Tá. E aí, só para vocês saberem, aí foi colocado Campo de Várzea, Cerrado, né, Floresta Mescla, Floresta Paludosa, Mata Ciliar, Recomposição e acima de 30%. Então, né, este é o mapa que foi objeto das discussões. E aí o mapa que está na lei, ele mancha tudo, sendo que você pode ocupar áreas com menores declividades, áreas com menores movimentações de massa, né? Isso o laudo de estabilidade vai trazer. Então, houve o que aconteceu? O mapa que foram todas essas camadas, né, acesas, uma sobrepondo a outra, e aí foi uma loucura. Né? Então, e você sabe, eu vou olhar daqui a pouco, mas você sabe se então foi esse mapa que estava... no site da Câmara como aprovado? Isso. Tem. Era esse? Era esse. E mesmo sem o perímetro definido de urbano para rural? Esse aí a gente pode acender o limite do município, né, do perímetro urbano. Mas o que a Câmara está sem também. Pode dar muita margem para dúvida, porque não é todo mundo que olha tudo isso que é técnico da área. Aliás, a grande maioria não é, né? Então tem que ser fácil para entender. Tranquilo, a gente inclui, Tereza, pode deixar, já está anotado aqui. Carol, posso só fazer uma observação? Eu estou com o mapa aberto aqui no computador e eu estou dando um zoom, o perímetro urbano está destacado, inclusive está na legenda, o perímetro urbano está... Se você puder compartilhar... É que eu preciso que essa linha coloque autorização, aí eu consigo. E ele está... É porque quando você PDF, você vê que o perímetro urbano... É bem fina. Na verdade existe, só que está muito fininho, está muito apagadinho aqui na... Ele está aí. Mas eu acho que a preocupação da Tereza é pertinente, porque é o seguinte, me corrija se eu estiver equivocado, Tereza, mas é justamente... Ele está aqui, ó. A gente coloca lá... Sumiu o carro. Caso saiu. Bom, tá bom. Eu vou passar então já a palavra para o próximo, pode ser? Sim. O Alan. Alan pediu a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui ouvindo essa discussão com vocês. Uma discussão bastante saudável, bastante transparente. Eu fico muito feliz
concordo com a Tereza, acho que se está marcado o perímetro urbano no mapa e está fraco, que ele fique um pouco uma espessura maior para a gente ter maior interpretação desses mapas, né? Mas eu queria, diante de tudo que foi dito, eu concordo com todo mundo, então não vou ficar repetindo, porque senão a reunião vai ficar muito longa, mas tem um ponto muito importante. A gente discutiu aqui que essas restrições todas foram definidas pelo INPE, por órgãos federais, e são estudos e laudos da cidade de Campinas que foram incorporados na lei. Mas é muito importante a gente salientar que, ainda que o INPE tenha marcado uma área, é necessário no cadastramento que o topógrafo faça esse levantamento de perímetros, porque o traço do mapa de vocês, ele tem algo como 100 metros de largura, quer dizer, então a precisão é muito abstrata, ela é uma visão de cima, uma visão do globo, do Brasil como um todo, então, obviamente, tem algumas distorções aí na especificidade dos lugares, e quem pode assinar isso é um profissional habilitado para tal, que é o topógrafo, com o apoio dos urbanistas, com o apoio do jurídico, enfim. Então, esse é um trabalho que deve ser considerado, e a partir dali, sim, serão definidas as áreas passíveis de urbanização. Passíveis de urbanização são as áreas em que teremos o viário, as áreas institucionais, as áreas livres de uso público e, por fim, os futuros lotes, né? Que aí na redação da lei, novamente se coloca um novo termo, terreno, como o professor Eduardo falou, da área, né, o trecho, enfim, não lembro como é que estava na lei anterior, que deu essa dúvida. O terreno também é uma dúvida, o terreno é lote ou é gleba? O terreno é pedaço de terra, é uma fração da terra, o que ele é? Então, são questões que a gente precisa discutir bastante até a promulgação dessa reforma da lei, para que não haja mais dúvida em nenhum setor, porque senão fica muito difícil. Na minha interpretação singela, a alteração de texto, ela complica ainda mais, porque ela diz o seguinte: se há uma APP numa área, numa gleba, essa gleba não está mais passível de urbanização, quando, na verdade, é o trecho dessa APP que não está passível de urbanização, apesar de que ele ainda assim fará parte do quadro de áreas desse loteamento, desse parcelamento do solo, e ele vai ter que computar nesse quadro como área verde, área restrita ao uso humano, uma área preservada, uma área protegida, enfim, como rege a Lei 6766 e todas as outras que a gente segue quando faz o loteamento. Então, nesse sentido, fica aqui a minha colocação de que a gente coloque nos técnicos habilitados a responsabilidade da definição das áreas, porque é fundamental. Quando eu coloco no mapa da prefeitura as zonas de inclinação acima de 30%, elas não são precisas, elas estão muito longe dessa precisão. Tem muitos lugares na cidade que tem acima de 30 e que esse mapa não identifica. Mas o mapa topográfico fará com muito mais qualidade, porque ele vai estar olhando com 1 centímetro de precisão, e não mais com 1 metro de precisão, enfim. Tá? Então fica aí a minha sugestão, espero que essa contribuição seja acatada e que a gente possa caminhar para ter uma tranquilidade na interpretação dessa lei, que é muito importante para a cidade de Campinas. Obrigado. Obrigado, Alan. Carolina, quer fazer um comentário? Posso? Não, eu agradeço as contribuições do Alan. Eu acho que tudo que for possível, Alan, da gente esclarecer e fazer as adequações do texto, né, que torne isso mais a lei auto-aplicável, é isso que a gente busca, né? Então, até a gente construir esse outro plano B da Dr. Palmadoli junto com os advogados, junto com o Ministério Público, com a OAB, a gente vai caminhando por aqui. O que não pode é parar. Né? Então, assim, pelo amor de Deus, a gente já tem um monte de áreas cadastradas, estudo de impacto de vizinhança. Então, aqui, peço aqui ajuda a vocês para a gente caminhar, né? O que tiver que a gente fazer de alteração de texto, né? E que a gente possa trazer essa sugestão para que no dia 14 de fevereiro a gente saia, né, sabendo tudo que a gente vai melhorar e deixar mais auto-aplicada a lei, perfeito, a gente faz essa redação da minuta, vocês podem nos ajudar a construir junto, mas que isso passe com maior tranquilidade na Procuradoria e na Câmara também, né? Tá? Então, obrigada, viu, Alan? Eu vou fazer só uma observação antes de ir para a próxima fala. A intenção da gente, ainda nessa reunião, fazer uma comissão, tá? Para poder apresentar um pré-parecer, né? Uma sugestão ainda nesse esboço do projeto, tá? Bom, acho que o próximo seria o Júnior Cabrino, passar a palavra para ele, e já estão abertas também as inscrições de fala para os convidados, tá bom?
Estão me ouvindo? Por gentileza, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado, Ronaldo, pela participação aí no CMDU, esse órgão tão importante aí para a cidade. Eu queria botar uma visão um pouco mais macro, um pouco menos técnica do momento que a gente vem passando com os loteamentos. Eu represento a ELO, que é uma empresa focada no setor de loteamentos, né? Associação das Empresas Loteadoras. Eu queria colocar dois cenários, a visão, o problema que a gente está passando e uma possível solução que a gente tem. Eu queria colocar para conhecimento de todos vocês, para que vocês possam entender o momento que a gente passa aí na cidade. Vou tentar estar nos 3 minutos, mas é difícil. Eu precisaria de umas 3 horas. Mas vamos bem rapidamente. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem um problema muito grande, que inclusive a Carolina vem ajudando muito, contribuindo para que isso melhore, mas no tempo de aprovação dos projetos. Então, assim, eu tenho projetos aprovados com 15 anos, eu tenho projetos há 12 anos em prefeitura, e esses projetos não param muito no âmbito estadual, mas municipal, principalmente por diferenças entre as secretarias, etc. E eu quero citar um caso específico de um loteamento nosso, junto à Coab, de habitação popular. A gente sabe que a cidade precisa crescer, existe um déficit habitacional e realmente, assim, as pessoas precisam de moradia, todo mundo quer ter a casa própria, ainda é uma necessidade das mais importantes, principalmente para o brasileiro. E a gente demorou 12 anos para aprovar um loteamento lá no Campo Grande. E após 12 anos ele está quase saindo da prefeitura junto com a Coab. E eu estou com um problema que o preço de venda é bem menor do que o meu custo. Então, assim, eu não consigo ganhar preço de venda, principalmente porque eu tenho 23 loteamentos irregulares, e acho que é de amplo conhecimento de todo mundo. A prefeitura fez o papel dela, embargou. Eu não estou vendo muita ação do Ministério Público. Dizem que saiu uma decisão judicial essa semana para derrubar um deles. Já é importante, mas se você for lá amanhã e quiser comprar um lote em cima de uma nascente, de uma APA, continua lá. Então, assim, a gente tem um problema grave na cidade, de que a cidade precisa expandir, e a gente passa por esses loteamentos irregulares que vem acontecendo pela dificuldade de fazer um loteamento do jeito certo. Então, quando a gente faz um loteamento na Lei 6766, passa pela CETESB, passa pelo GRAPROAB, fazendo tudo que tem que fazer, nosso aproveitamento é de 40% para baixo. Então, 60% da área a gente, teoricamente, perde. Então, a gente tem necessidade de deixar área verde, tem necessidade de área institucional, tem um monte de contrapartida que a gente tem. Agora tem um torno onerosa, isso que todo mundo falou. Realmente a gente paga várias vezes por isso. Só que, assim, a gente não tem mais margem. A gente está num momento que economicamente o negócio está ficando inviável. E aí o que vai acontecer com isso? Aumentar os loteamentos irregulares. Que, como a gente vê lá no Campo Grande, eu fui até depor o GAEP, etc., a gente vê que tem casa de R$1 milhão em cima do nascente. Então, assim, a cidade precisa crescer. Quando a gente olha para as áreas rurais, né, que entraram na zona de expansão, eu tenho uma área também, citando um caso meu, para não falar de terceiros, eu sou vizinho ao bairro do Pananal. Eu tento plantar milho, eu colho 20% do que eu planto. Todo mundo toma tudo que você tem. Se eu colocar 100 cabeças de gado, eu vou achar 30. Eu acho mais 30 lá mortas no meio do pasto, porque o povo levou. Se eu jogar defensivo agrícola, a cidade inteira reclama, porque eu estou num vazio urbano. Eu estou vizinho a um bairro. Eu não consigo ter uma atividade rural. Eu estou bancando essa propriedade há 35 anos. E assim como eu, várias pessoas, até o Gilberto, que está aqui, por exemplo, na reunião, é uma dessas pessoas. A gente não consegue ter uma atividade rural. E eu ouvi, né, como a ELO, de pessoas super íntegras, me pedindo opinião se não é melhor deixar invadir, se não é melhor fazer um contrato com esse pessoal que está fazendo um Campo Grande, os loteamentos irregulares, que eu não aguento mais. A gente não tem opção, a gente não pode mais esperar, não tem mais tempo. E a hora que vem, conseguimos colocar na zona urbana, conseguimos avançar com tudo isso.
vem a Secretaria do Verde com todo esse entendimento, a gente respeita muito eles e a gente, tudo bem, vamos mudar a lei. Mas assim, o que a Secretaria do Verde quer? Falou isso perante uma reunião com todo mundo, inclusive o prefeito, em que eu estava presente. A gente quer transformar tudo em APA. E aí? Então é melhor invadir tudo. Então assim, a gente precisa mudar isso. O loteador, quando ele vem com um loteamento regular, pela lei 6766, fazendo tudo nos parâmetros corretos, é a melhor coisa para o meio ambiente, é isso que o pessoal precisa entender. Aí eu falei um pouco da parte ruim do todo, mas eu queria agora falar a parte boa. A gente fez um loteamento lá no Campo Grande, tinha uma bela aliança, eu acho que é de conhecimento de muita gente aqui. É um loteamento que tem uma área de proteção ambiental grande, ele tem 330 mil metros de área verde, é um parque realmente que precisa ser protegido. A gente tinha uma contrapartida de fazer todo um cercamento nesse parque. E assim, tudo que a gente fez lá, pensando na sustentabilidade, é o que eu penso que todos os loteadores devem fazer, é o que a gente tem que propagar entre os loteadores. Então, a gente tem uma unidade de conservação de proteção total. O que a gente fez? Uma sede para o parque. A gente fez um auditório verde para terem audiências, para ensinar as pessoas como proteger o parque. Uma horta, um viveiro, um gramado verde multiuso, todo um espaço para integrar essa unidade de conservação no bairro, para as pessoas saberem como é proteger um bairro. Por que precisa proteger? A gente tem que instruir as pessoas, principalmente as pessoas de poder aquisitivo mais baixo, que precisam dessa instrução. A gente tem que ensinar por que o lixo tem que ser seletivo, por que precisa ter captação de água de chuva, por que a gente tem que trabalhar com a sustentabilidade. Então, tudo isso que a gente está fazendo foi doação. Só para vocês terem ideia, a gente doou a base da Guarda Municipal e também a sede da Unidade de Conservação. Estamos fazendo um auditório fechado, estamos fazendo um auditório verde. Tive reunião ontem com a Secretaria do Verde especificamente sobre esse assunto. E assim, só que a gente está desmotivado quando a gente fala da expansão, porque cada hora vem um problema, cada hora vem uma questão, agora vem a Secretaria do Verde querendo transformar tudo em APA. Então, assim, se a gente não tomar uma decisão rápida de poder empreender nessas áreas com respeito ao meio ambiente, pensando na sustentabilidade, a gente vai virar um Campo Grande, vamos invadir tudo. Daqui a pouco a gente vai ver acontecendo isso do lado do Alphaville. Então, eu queria deixar só esse relato um pouco mais emotivo do que técnico e dizer que a gente está lutando por isso, a gente vai participar da audiência e o que a gente pensa para a cidade é ter um crescimento sustentável e ordenado, e que a gente possa crescer com muita tranquilidade, transparência e pensando muito no meio ambiente e na sustentabilidade.